E aí, pessoal, beleza? Maravilha! Estudando bastante aí? Bom, como já falado nos vídeos anteriores, estou fazendo uma semana de revisão da segunda fase da Unicamp dos vestibulares anteriores a 2022. Então, para você não perder nenhum vídeo, caso esteja estudando para a segunda fase da Unicamp, sugiro que você se inscreva nesse canal. Vamos lá! Eu vou resolver uma questão que chama muita atenção, exatamente pelo fato de mostrar umas estruturas bem complexas, são chamados sais imidazólicos, que são usados para fazer os líquidos iônicos, coisas do tipo, que quando a gente vê já se assusta, mas uma questão muito simples e inteligente. Um perfil das provas da Unicamp. Vamos lá. Bom, então estamos lá na questão 20. Essa questão 20, ela fala sobre alguns parâmetros de química verde. Vamos ver? Então, métricas simples como fator E, que é o fator ambiental, e eficiência máxima reacional, EMR, são úteis para avaliar o impacto ambiental e econômico de um dado processo químico. Então, o que é o fator ambiental, esse fator E? Massa de resíduo por massa de produto. Então, olha só, esse fator E, quanto mais resíduo eu tenho por massa de produto, quer dizer que eu poluo muito para fazer o meu produto. Então, quanto maior o valor de E, né, o impacto ambiental é maior. Então, a gente deseja que o fator E seja um fator baixo. Por que um fator baixo? Eu quero que seja baixo, ou seja, que ele produza muito pouco resíduo ou nem produza resíduo em relação à massa de produto. É lógico, isso é utópico. EMR, que nada mais é do que eficiência máxima reacional, ou seja, eu coloco a massa de produto, divido pela massa reagente, ou seja, quanto da massa dos reagentes que eu coloquei incorporou ao produto. Quanto maior esse valor, quer dizer que melhor é, ou seja, o meu sistema é mais eficiente possível, então mais eficiente é. Então, pensando nos princípios da química verde, eu quero que o fator E seja baixo e o EMR seja alto. Vamos lá. Uma indústria pretende produzir um dos sais imidazólicos, sal 1 e sal 2, a gente vai ver na figura próxima, sintetizados em um laboratório de desenvolvimento. Ambos os sais teriam a mesma finalidade e serviriam para os mesmos propósitos. Considere os dados para a reação de produção dos sais citados empregando os dois aletos alquila distintos, conforme a equação abaixo. Então, temos aqui a equação. Temos o sal imidazólico, né, que é temos o 1-metil-imidazol, que vai reagir com um clorohexano ou um bromohexano e vai dar então o sal imidazólico. Então isso aqui é o produto de interesse, que é o chamado sal 1 ou sal 2. Quem que vai diferenciar entre 1 e 2? O meu X aqui, no caso, se for Cl, vai ser o sal 1. Se esse meu X for bromo, vai ser o sal 2. Ok? Então aqui já me dá o fator E, né, o fator ambiental, e aí de eficiência, né, máxima reacional. Né? Quanto maior esse valor, mais eficiente é o meu processo. Quanto o fator E mais baixo, mais amigável ao ambiente. Vamos lá. Aqui a gente tem uma outra tabela que dá os reagentes, né? Um metil-imidazol, que é esse carinha aqui. Um clorohexano, que seria esse cara, no lugar do X eu tenho cloro. Um bromohexano, no lugar de X eu tenho bromo. Beleza, e tem efeitos toxicológicos e ambientais. Daqui a pouco a gente olha essa tabelinha, que é uma tabelinha de parâmetros. Ele não colocou números, mas colocou parâmetros que envolvem conceitos. Bem interessante a análise. Vamos lá. Vendo, então, qual que é o enunciado da questão. Item A, valendo 2 pontos. Considerando as métricas do fator E e o EMR, indique quais esses sais, 1 ou 2, você recomendaria para a produção. Justifique considerando valores e definições. Considerando esses dois fatores, tá? Esses dois fatores, qual que eu consideraria para a produção? Bom, então olhando esses dois fatores, vamos pensar assim. Quanto maior o valor de E, ambientalmente não é muito interessante, mas eu preferiria um valor mais baixo de E. Quanto mais baixo o fator E, né, o fator ambiental quer dizer que menor impacto tem. Então, eu aqui no caso vou escolher o bromo. Então, o bromo tem um fator mais baixo, então ambientalmente ele é melhor aqui. O EMR. O EMR, quanto maior o valor de EMR, né, o maior fator EMR quer dizer que mais eu tenho incorporado minha massa do reagente no produto. No caso, o maior valor é o do bromo também. Então, o bromo ganha nos dois. Então, ele é mais eficiente e menos prejudicial ao meio ambiente. Então, se eu fosse escolher para produzir um produto, eu iria escolher exatamente o bromo. Eu escolheria o sal, no caso aí,
o sal 2, né? Porque é o sal que tem o bromo, né? Vou colocar aqui entre parênteses com bromo. Por quê? Ele tem menor fator e tem maior EMR, tá? Então eu escolheria exatamente por conta desses fatores, amigável ao ambiente e incorpora mais produto, mais reagentes nos produtos. Ok. Agora item B. Considerando os efeitos tóxico-ambientais apresentados no quadro, indique qual desses sais 1 e 2 você recomendaria a produção. Justifique. Então agora a gente vai olhar novamente os dados e a gente vai entender o quê? Para fazer essa reação, eu preciso desse componente, que é esse carinha aqui, que ele é igual para qualquer um dos dois que eu use, um clorohexano ou um bromohexano. Então, o que vai variar na produção do meu sal é essa coluna e essa coluna, porque isso aqui todo mundo é igual. Então, aqui eu tenho efeitos toxicológicos e ambientais, toxicidade em humanos, toxicidade em organismo aquático, persistência no ambiente e bioacumulação. Esses dados é interessante olhar, mas eu não vou precisar olhar, porque eu preciso olhar a comparação desses dois, porque eu estou comparando sal 1 e sal 2 só. Então, olha só, a bolinha preenchida é baixo a médio. Então, a toxicidade em humanos é baixo e médio, enquanto que o com bromo é médio. Então, baixo a médio, então esse aqui ganhou. Toxicidade em organismo aquático. Quadradinho é médio com cloro, mas com bromo, ele é bolinha sempre ser preenchida, médio a alto. Então, o com cloro ganhou. Persistência no ambiente é baixo a médio com cloro. E com bromo é muito alto, então o cloro ganhou. Bioacumulação é médio a alto, então os dois são iguais. Então, olhando para esses parâmetros, eu tenho que com cloro é mais interessante em relação a bromo. Então, se eu fosse produzir ambientalmente pensando, o sal 1, né, que é o sal, sal 1, que é o sal que tem cloro, seria mais amigável ao ambiente, né, porque eles têm uns parâmetros mais baixos em relação à toxicidade. Então, eu escolheria o com cloro e não bromo. Nossa, que interessante essa questão, né? Ela mostra dois fatores contraditórios, né? A eficiência mássica, fator ambiental de produção e geração de resíduos, mas ele também mostra a questão da toxicidade do material. Então, são princípios da química verde. Então, o que o candidato tem que olhar? Que apesar de ter o item A e o item B, eles vão escolher sais diferentes. As justificativas são diferentes, vão ser diferentes ambientalmente e em questões de resíduo. E aí, por isso que é muito complexo, principalmente para quem vai estudar química, engenharia química, saber definir qual produto vai ser produzido, como vai conter esses resíduos. É uma questão que dá uma discussão muito grande, né? Que tem outros parâmetros que têm que ser considerados, tem que criar números para isso, pensar em outros fatores. Mas no caso do vestibular da Unicamp, ele queria exatamente que o candidato soubesse olhar esses termos, conseguisse enxergar esses parâmetros e fizesse uma discussão aí para explicar qual sal seria melhor ou pior nessas condições. Bom, espero ter ajudado. Caso tenha ajudado, curta o vídeo, né? Assina o canal se não é inscrito pelo canal. E se você tiver seus amigos que estão estudando, né? Mande o vídeo para eles. Quem sabe não ajuda eles a esclarecer alguns parâmetros. Quem sabe não cai algo semelhante nesse vestibular. Boa prova para você. Até mais. Abraços.